Olá pessoal, meu nome é Wellington. Esse é o quinto vídeo que eu estou fazendo aqui sobre coisas mais profissionais, né, da minha área de atuação, que é a programação. É, eu fiz uma série de 3 vídeos que eu gravei no mesmo dia. Fiz um quarto vídeo separadamente nos últimos dias. E hoje estou fazendo um quinto vídeo. Eles estão saindo meio que naturalmente, né? Então estão vindo assuntos na minha cabeça que geraram um quarto vídeo e que estão gerando esse quinto vídeo, né? Provavelmente vai surgir um sexto aí que eu quero falar separadamente depois. Talvez possa até sair hoje mesmo. E a diferença entre os 3 primeiros que foram gravados no primeiro dia e o vídeo de hoje é que teve um espaço, né, em que eu recebi feedbacks, né? Então, parte do que eu vou fazer nesse vídeo também já é considerando um pouco desses feedbacks. Eu voltei a escrever um roteiro um pouquinho mais fechadinho para que o vídeo não ficasse muito longo, né? Então a intenção desse vídeo é também ser bem rápido. E qual que é o tema desse vídeo? É refatoração, né? A refatoração, basicamente eu vou colocar aqui num, num resumo, né? É quando a gente termina a nossa task, vê que tudo está funcionando, já está testado, ok, mas a gente vai passar por um processo de melhoria, né? Então a gente vai fazer limpezas, vai fazer realocações, a ponto de melhorar de N formas aquele código que a gente já acabou de gerar, né? Eu não estou querendo ensinar formas de refatorar. Na verdade, ao expor esses tópicos que eu vou falar aqui, vou falar em tópicos, é mais uma forma de refletir sobre até onde a gente vai, porque a melhoria ela é um processo que pode ser feito constantemente, né? E quanto mais longe a gente vai, mais resultado a gente teoricamente alcança, né? Sempre cada etapa visando um benefício específico, né? Então eu vou passar por eles para que a gente meio que reflita, né? Até onde a gente está indo, quais os benefícios que a gente está conseguindo no nosso dia a dia, que você que está assistindo consegue, e quais que a gente está deixando para trás por causa das circunstâncias, das dificuldades do nosso cotidiano, né? Então é meio que uma reflexão, uma reavaliação de tudo que a gente pode ir fazendo, em que momento que a gente pode ir fazendo, será que é nesse momento mesmo da refatoração ou envolve outros momentos do meu ciclo de desenvolvimento, né? Então eu vou começar a falar dos tópicos aqui, para a gente pensar, poxa, isso tem que ser fixo no meu processo de refatoração, né? Quando eu terminar uma task, isso precisa estar incluído, né? Mesmo que o cenário seja meio adverso em relação a tempo ou outras coisas aí, né? Então vamos começar? Eu desenvolvi uma pequena solução simplesmente para exemplificar cada tópico desses, né? E falar dos mais comuns, dos menos comuns, né? E eu não vou debruçar sobre eles para dizer, puxa, isso é muito importante, isso é menos importante.
é meio que subjetivo, apesar de todo mundo faz refatoração, né? A gente pode dizer isso de uma maneira geral, digamos assim. Cada um faz de um jeito, né? Então, vamos passar por alguns desses tópicos e ver o que a gente pode reconsiderar ou fazer melhor, por que eu estou refatorando isso, que aspecto cultural está deixando com que eu veja esse código assim que precisa de refinamento, será que esse refinamento é demandado com muita frequência onde eu trabalho, né? Então é mais para refletir mesmo, né? Como eu disse antes. Então vamos lá primeiro para contextualização, né? Então eu estou mostrando aqui para vocês o que eu estou chamando de AppService 0, né? Então, só para contextualizar o que eu quis dizer aí, né? Então, tem dois métodos onde a gente vai realizar uma operação de aceitação ou de rejeição, né? Digamos que seria um programa de descontos, né? O cliente ele diz se ele quer participar ou não, né? Vamos supor, vamos colocar aí na mente esse cenário. Então, esse app zero seria um cenário que a gente encontrou pela frente, né? E a gente vai se colocar na tarefa de refatorar esse código aí que a gente encontrou. E qual é a primeira coisa, a mais comum que a gente vê? Então, mudando aí de imagem, eu quero mostrar para vocês esse AppService 1, que é visando o tópico da reutilização. Então, poxa, eu tenho um código repetido, então eu vou centralizar ele, né? E assim eu estou mostrando aí para vocês o que seria o AppService 1, né? A primeira fase, digamos assim, a primeira transformação. Essa é a mais comum de todas, né? A gente tirar as repetições do código. A segunda, em que eu estou mostrando aqui, ela é a refatoração para a leitura, né? Então, a leitura e interpretação do meu código, ela também é uma melhoria, né? Então, se está difícil de ler, eu vou demorar mais para resolver um bug, por exemplo. Então, mesmo que aquele trecho de código não seja utilizado por N funções, N classes, extraírem um método, né, ele vai me trazer maior legibilidade, né? Eu vou entender o que aquele bloco significa, né? Nem sempre fica muito claro, ou nem sempre está muito segregado, né? Então tudo isso vai influenciar para eu demorar mais para ler o meu código, né? Então essa seria a segunda etapa, né, que eu estou mostrando aí como AppService 2. Né? O terceiro que eu estou mostrando aqui para vocês é o da limpeza. Né? Então isso aí é uma coisa bem rápida de fazer e é por isso que é muito fácil da gente passar por essa etapa corriqueiramente. Né? Então vocês viram aí que eu tinha um Using System, né, no meu AppService 2 e agora eu já não tenho mais, né? Porque não estava sendo utilizado. Né? Então eu retiro as referências que estão ali sobrando. Né? Isso aí eu pelo menos vejo com frequência e até pela facilidade de fazer, né? É uma coisa muito, muito boa, né? E aí entra também variáveis não utilizadas, né? Tudo que não for utilizado, não só os usings, né? E aí a gente vai para a quarta parte, que seria a injeção de dependência. Então, talvez você
encontre muita instância de objetos, né, direto no código, né? E aí, se você for fazer um teste unitário, isso aí vai complicar a sua vida, né? Porque você precisa simular as coisas para testar só o necessário, né? Então, imagina você rodar um teste unitário que faz logs de verdade, né? Para um teste você não precisa logar de verdade, né? Então, você poderia colocar um fake logger, né? E é por isso que a injeção de dependência ela é importante. E dentro dessa etapa da injeção de dependência, você precisa pensar nas abstrações, né? Então, digamos que eu não tivesse uma interface do meu logger. Então, eu criaria aqui a interface para aí sim implementar a injeção de dependência, né? Então, você pode ver aí na linha 8 que eu tenho uma interface para o meu logger. Então, se ela não existisse, eu criaria e aí eu já aplicaria injeção de dependência. É muito legal a injeção de dependência e necessária quando a gente vai simular algumas coisas, né? A gente não vai modificar o comportamento geral da funcionalidade, né? Mas existem coisas em que a gente não precisa executar naquele momento. Ele tem aquela dependência, mas aí eu vou simular e ela vai ter um corpo diferente, né? Nesse segundo cenário, pensando num teste unitário, por exemplo, né? Então, se eu fosse fazer um teste, digamos assim, dessa app service inteira, né? Eu ia colocar um fake logger, porque eu não quero que logue de verdade numa situação de teste, né? Então, eu colocaria um fake lá que não grava nada, segue a vida, né? O que importa é a operação, se ela está sendo feita corretamente, né? Não vou entrar no mérito, né, de como a gente testaria isso, né? É só mesmo para levantar o tópico das interfaces, né, das abstrações e da injeção de dependência. Passando para o próximo tópico, é o tópico de liberar os recursos, né, o que a gente chama do dispose, né. A gente já tem uma interface para isso, né, o disposable, e é por isso que nessa imagem que vocês estão vendo aí, o App Service 5, o Using System voltou, né? Que o Disposable faz parte desse namespace, né? Então, o meu Client Service, ele é Disposable. Então, como eu estou usando esse recurso, eu vou gerenciar a liberação dele. Então, quando a minha classe App Service 5 não for ser mais utilizada, automaticamente eu vou gerenciar tudo que eu pedi, tudo que eu estou usando, que no caso é o Client Service, e eu vou dar um dispose nele, né? Então, não vou comprometer a minha memória gerenciando tudo que precisa ser usado e liberado, né? Usa no momento, quando não precisa mais, libera, né? Então, o disposable, ele é importante porque a gente usa muita coisa pronta que implementa essa interface, mas a gente não controla, né, muito bem o dispose delas, né? E também pensar nas coisas que a gente cria que seriam bons ser disposable, né? Implementar essa interface, gerenciar muito bem os recursos, né? Então, sempre pensar nisso, de tudo que eu estou usando, alguma coisa deveria ser disposable. Bom, depois que eu implementar a interface em tudo que deveria ser disposable, então eu vou gerenciando os recursos, né, em todo mundo que usa aquilo, né? Então, se mais de um app service usasse o client service, né? Então, em todos eles eu vou gerenciar. Aqui no método dispose eu vou liberar o recurso do service
porque ele não precisa ser mais usado, né? Ter esse controle aí do que a gente precisa para trabalhar. Depois do Dispose, eu queria mostrar a questão, não mostrar, não vai ter imagem para isso, mas seria mesmo o Unit Test, né? O Unit Test ele não é bem uma, ele não é sobre isso que a gente está falando, né? De refatoração. Mas, às vezes, na intenção de criar um unit test, você entende muita coisa que precisa mudar de lugar, que precisa ser injetada, né? Então, ao invés de ter esses passos que a gente falou, de injeção de dependência, de extrair interface, disso, daquilo, a gente pode tentar criar um teste bem facinho, né? Para entender, para simplesmente mudar a nossa perspectiva. Poxa, num cenário de teste eu não preciso logar de verdade, né? Então eu posso injetar um fake logger aqui que não vai fazer nada, né? Essa perspectiva do teste, né? Ela ajuda a gente a refatorar. Então não é que é uma etapa da refatoração fazer teste unitário, mas ela ajuda na perspectiva, é simplesmente seria uma dica, né? De você tentar observar essa perspectiva do teste unitário, que vai te ajudar a refatorar muita coisa, né? Então isso não deveria estar aqui, por que eu estou injetando isso se não é responsabilidade dessa classe fazer isso? Não, é uma outra injeção, porque essa outra funcionalidade precisa disso, né? Então, na hora que você for injetar as dependências, também você vai parar para pensar em certas coisas e vai te ajudar a refatorar melhor, né? Então, é só uma dica, só uma lembrança dessa perspectiva que pode te ajudar a melhorar seu código, né? Aí, passando disso, a gente tem uma parte que é referente à realocação. Então, a gente falou sobre criar métodos que vão reutilizar código, criar métodos que vão simplesmente ser criados para ajudar na leitura, né? Um bloco nomeado de código, digamos assim, né? Então, lembra lá atrás que a gente falou sobre o register logger da aceitação, né? A gente nomeou aquele bloquinho de 2 linhas. Poxa, agora eu entendo que o que ele faz rapidamente, mesmo que ele não vá ser reutilizado por outros métodos, né? Mas fica bom. E o que eu queria dizer para vocês sobre essa próxima etapa que a gente está falando, que eu vou falar, né? Vou começar a falar, é sobre realocação. Então, eu já separei tudo que eu precisava separar. Eu separei isso porque é um bloco de código reutilizável. Eu fiz esse método para melhorar minha leitura, ok. No primeiro caso da reutilização de código, né? Será que o método que eu extraí por causa de reutilização, ele está no escopo correto? Pensa assim, ó. Estou mostrando para vocês aí na tela, vocês estão olhando aí na imagem, que eu tenho um refactor core. Imaginem que isso é um dos projetos da empresa onde eu trabalho, né? Então, digamos que esse é a solution dos programas de desconto, né? Só trata disso, existe um sistema na web só para isso, ok. E a gente tem aqui a nossa classe do logger, que faz uma escrita de coisas importantes que eu quero deixar ali mapeado de certa forma e
por certo motivo. Esse logger, ele não seria interessante estar disponível para todos os produtos da minha empresa, para todas as soluções? Poxa, seria, né? Então, é aí que a gente vai refatorar, porque a gente vai mover o logger para o framework da empresa, né? Para uma solução que vale para todo mundo, né? Então, eu estou engordando, eu estou melhorando o framework da empresa. Sim, o meu projeto de programa de descontos usa, mas ele, a partir desse momento eu vou refatorar, vou colocar ele na solução do framework da minha empresa e a partir desse momento ele vai estar disponível para todas as soluções, para todo mundo, né? Imagina assim um pacote nugget, né? Então vai estar disponível para todo mundo. Então eu já refatorei meu código. Poxa, eu tenho uma classe logger, ela tem uma interface, tá tudo bonitinho. Em todo lugar que for usar logger, eu estou injetando a interface iLogger e aí eu posso colocar qualquer coisa lá. Beleza. E isso atende a minha solução do programa de descontos. Né? Tá tudo certo, tá tudo no local mais ideal que eu achei, mas eu posso colocar isso no framework da empresa. Então, a minha classe do App Service ela não vai mudar. Simplesmente, isso vai vir de um outro lugar, vai vir de uma solução conectada, de um pacote nugget do framework da minha empresa. E assim como eu estou refatorando e fazendo o framework da minha empresa progredir, alguém pode estar colocando outras funções, outras classes nesse framework e aí eu vou atualizar a minha solução para ela estar sempre com o máximo de inteligência possível disponível, né? Então, esse ponto da refatoração apesar de eu já ter colocado num lugar bem legalzinho, tá bem separado, estou conectando a abstração, né? Tá tudo certinho, mas ela deveria estar na minha solução? Será que outros lugares não podem se beneficiar disso? Podem, né? Numa empresa que trabalha com várias soluções, é bom a gente pensar em cada funcionalidade, cada classe. Isso faz parte do todo? Isso é só do meu escopo, né? Então, resumindo, pensar no escopo. Isso deveria estar só no meu projeto, só na minha solução? Ou numa base que vale para todas as soluções, todos os produtos que a empresa desenvolve, né? Então, esse seria o passo da realocação, né? Eu já fiz a minha refatoração, mas o local ele pode melhorar por causa desse motivo do escopo, né? E aí o próximo tópico que eu vou falar é a da arquitetura dos recursos, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou ainda pensando nesse código aí que vocês estão vendo do Solução Refactor, Projeto Refactor Core. Existe uma questão de você pensar, né? Às vezes você não tem uma boa noção quando o projeto está nascendo, né? Ou demandou muito mais coisa do que era planejado para fazer aquilo funcionar. E aí você pensa, será que isso daqui não deveria ser uma solução separada, né? É muita coisa, isso deveria estar numa solução separada, numa API separada. Então, esse ainda é a mesma lógica, né? De você, depois de refatorar ali dentro da sua solução, pensar, mas isso não deveria estar fora da solução? Eu não deveria estar só consumindo isso, né? Pode ser num pacote nugget, pode ser numa API que eu vou criar agora, porque pela minha análise
eu vi que aquilo deveria ser uma solução totalmente separada, ela tem corpo suficiente para isso, é o mais ideal, né? Então, esse ponto seria de eu pensar na arquitetura, né? Isso deveria estar aqui mesmo? E se não deveria? O mais ideal é eu colocar num projeto existente, que foi o que a gente falou, né? Um framework da empresa, né? Um bloco que vale para todos os produtos, ou num recurso que não existe ainda, né? Às vezes refatorar é também criar esses recursos novos, né? Então, pensar em realocar esse código em algum lugar que faça mais sentido, mesmo que ele não exista ainda, né? Uma API nova, por exemplo, uma API de programas de descontos, né? Talvez uma solução separada para mexer nessas coisas, né? Então, esses dois pontos, né, do framework que eu falei e da arquitetura, é da gente pensar numa realocação que está fora dos limites de onde os arquivos estão, né? Então, beleza, cheguei nesse Refactor Core, achei o Web Service número 5, mas eu acho que não deveria estar dentro dessa solução, deveria estar em outro lugar, né? E esse outro lugar, ele pode existir e pode não existir. É por isso que eu separei em dois tópicos, né? Para a gente pensar em colocar em alguma coisa que provavelmente já existe, né? Que seria um framework, né? Que todos os produtos usam, né? Todas as soluções. E algo que não existe ainda, né? Que é algo mais contextual. E a última coisa que eu queria abordar, que é uma coisa, digamos, simples, né? Seria a documentação do código, né? Então, também pensando na melhoria da leitura, ou marcar certas coisas no tempo, né? A documentação ela é muito importante. Tem gente que gosta de documentar fora do código, né? E não dentro do código. É uma questão mais subjetiva, eu acredito, né? Eu gosto de documentar em várias fontes e no código é uma delas, né? Então a gente pode, por exemplo, eu criei o Web Service 5 porque eu recebi um PBI. Poxa, eu vou colocar ali um link, né? Veja o PBI, né? Posso linkar com algum item do Azure, por exemplo, né? Então nem sempre o código vai falar de uma maneira resumida, né? Mas esses links também ajudam muito, né? E comentar e quando eu não quero algo resumido, eu quero realmente entender o que cada código faz, né? Cada bloco faz. Então isso também é importante, por isso que eu acho que a documentação ela tem que estar não em um lugar só, mas em vários lugares, né? Então eu deixei um exemplo até incompleto, mas que dá para entender, né? Colocar um sumário, né? Nos nossos dois métodos principais de rejeitar a aceitação e registrar a aceitação e registrar a rejeição. E aí eu colocaria links e a descrição mesmo, né? De qual que é o intuito daquele método, por que ele existe, por que ele está ali exatamente, né? E também é um tópico muito comum, né? Então eu queria, são esses tópicos aí que eu queria abordar com uma lembrança, digamos assim, né? Falar sobre cada um deles. E eu espero que cada vez mais a gente consiga dar atenção para esse processo que é tão importante. Eu, pessoalmente,
posso dizer isso aqui, eu estou tentando me focar no que seria o Web Service 2, né, que é refatorar pela razão da leitura, né? Isso é uma coisa que nesse momento profissional que eu estou vivendo, é uma coisa que eu estou tentando dar mais atenção, para que isso bata também com a etapa da documentação, né? Então, eu estou documentando uma coisa, mas eu estou documentando de certa forma porque se eu só lesse o código não está muito legível, não dá para entender de bate-pronto o que aquilo está fazendo, né? Então eu fico naquele vai e vem entre refatorar, né, para melhorar a leitura e tentar documentar. Poxa, eu estou tentando documentar um código que não está legível por si só em alguns momentos. Então eu volto, refatoro mais um pouco até a hora em que fique muito fácil de entender a descrição dos sumários, né, a descrição da documentação e os métodos puramente, né, serem legíveis por si só, o código, né. Então eu fico nesse vai e vem entre esses dois, é o que eu estou fazendo mais atualmente, mas é claro que todos têm a sua importância, todos têm o seu benefício, né? De pensar no escopo, de pensar no teste, né? Por isso que eu injeto coisas, de controlar os recursos que eu estou usando, pensar no dispose, que vai melhorar o desempenho no tempo de execução, né? E tantas coisas aí que a gente já falou, né? Então, se por acaso você viu algum tópico que você olhou e pensou, eu acho que eu vou dar mais atenção para esse tópico daqui para frente, é ótimo, é ótimo. Ou se você olhou e ainda acha que está fazendo um bom processo de refatoração, ótimo também. A intenção é simplesmente olhar de um modo bem modular, assim, bem em tópicos, e falar, poxa, são muitas etapas, eu vou priorizar algumas, ou eu vou tentar dar um pouco de atenção para todas, né? Então é subjetivo, né? É o que a gente acha que vai dar mais benefício com o tempo que a gente tem, né? Refatorar é um investimento de tempo, né? E de energia. Então, se você assistiu e repensou por alguns segundos que seja o modo como você vai refatorar seu código, como você refatorou até agora, então se houve a reflexão já está valendo, tá? Então um abraço para vocês. Esse vídeo não teve necessidade de ter vídeos do VS, né? As imagens elas já conseguem transmitir tudo que eu queria falar aqui dos tópicos, então ficou mais clean aí, sem tanto vai e vem de eu falando e das imagens ou dois frames rodando ao mesmo tempo. Então espero que tenha ficado com esses tópicos mais definidos, né, com esse script que eu acabei escrevendo, que tenha ficado menos maçante e no final das contas também que tenha atraído de certa forma a atenção, né, que o objetivo é essa reflexão, né? Então se o vídeo conseguiu te atrair, mesmo que você tenha pulado um capítulo para ouvir só uma parte, tudo bem, vai estar aqui na trilha, cada tempo de cada tópico. Então, se chegou no objetivo, ótimo, né? Eu repito que esse é o 5º vídeo, então eu pretendo fazer mais
e eu tô, tô testando possibilidades, né, de deixar os vídeos um pouco menos maçantes, porque eles acabam tendo muita duração, né? O menor foi o vídeo passado, que teve 19 minutos, né? E esse está tendo praticamente o dobro da duração, já passou de 35 minutos. Mas eu estou voltando com as trilhas, né? Então você pode pular os tópicos se você quiser. E no próximo eu pretendo manter essa coisa das trilhas para você poder avançar aí do jeito que você quiser. Então é isso. Espero ter ajudado de algum modo. E vai ter mais vídeo, já tem um outro na mente. Não sei se vai sair hoje, mas em breve sai. Então é isso. Obrigado, pessoal.